criar o maior número de chances possível. Agora, tudo isso que eu estou falando é num plano geral, né? Eu só vou poder responder efetivamente essa pergunta ou demonstrar isso na prática a partir do momento que a gente concluir esse processo de formação que a gente está agora, de formação de um elenco, conseguir trabalhar com eles, conseguir ter tempo e ver como nós vamos encaixar todas essas coisas de forma prática. Maurício, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Dieguinho do canal Futebolaço. A gente vive num país muito resultadista, Maurício, que a opinião pública do torcedor é formado muito de acordo com resultados. A gente viu que seu nome no Vasco, no meio da torcida, gerou divisões. A gente vê que a opinião sobre os técnicos muda muito. O Cuca era muito badalado um tempo, esse ano já não foi muito bem. O Vojvoda, 2 anos atrás, era um técnico ainda desconhecido, está muito em alta hoje no Brasil. Seu ano de 2021 foi ótimo no Red Bull Bragantino, classificação para Libertadores, finalista da Sul-Americana, e 18 no Flamengo também, mas o ano de 22 no Bragantino não foi muito bem. Queria que você deixasse um recado para esse torcedor que está indo um pouco, com opinião um pouco dividida, e também qual foi o motivo que fez o Maurício acreditar nesse projeto, que a gente sabe que você tinha outras propostas. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Eu acho que a questão desse viés resultadista é uma questão cultural, que eu acho que não é só do brasileiro, em geral, eu acho que é da América Latina de uma forma geral, acho que tem a ver com uma construção de cultura, por todos nós passamos, tem a ver com uma questão de todos nós sermos um povo muito passional, ou um povo que se relaciona muito com as emoções, né? Isso é normal, o torcedor acaba influenciando o que ele pensa pelo que ele está sentindo, né? A gente tem uma maneira de viver que vai nessa lógica, então eu vejo como natural, entendo que seja assim. O ideal é que a gente consiga encontrar um equilíbrio entre as coisas, entre a questão da emoção e também da razão, e que nos permita, sobretudo, mais do que isso, criar condições para ter os resultados de forma consistente. O futebol é um esporte democrático no sentido de que você pode conseguir resultados rápidos, quando as coisas se encaixam de forma rápida, mas isso não quer dizer que os resultados vão ser duradouros. Você pode demorar um pouco mais para conseguir os resultados e, às vezes, ou que é o que a gente vai tentar fazer, é fazer com que, no momento em que eles apareçam, a gente consiga consistência de resultado. Então, por isso eu falei da questão de um momento de construção, de um momento de reformulação. A ideia agora, e trocando isso com o Paulo, trocando isso com todo mundo, com o próprio Abel, é que a gente construa agora as bases para ter consistência de resultado e aí sair dessa gangorra de sofrimento que o Flávio citou um pouquinho lá atrás. Para isso, nós todos precisamos do apoio do torcedor, que o torcedor entenda esse momento de reconstrução, que não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, que é algo que eu não posso oferecer um tempo específico, eu não posso dizer se vai levar 15, 20, 30 ou 40 dias, isso vai depender do processo, isso vai depender da dinâmica com que a gente vai conseguir imprimir no dia a dia, mas a ideia é que a partir do momento que a gente consiga essa base, a gente passe a ser extremamente competitivo, passe a ter os resultados com consistência. Bom, eu falei já da história, eu falei da torcida, e acho que isso por si só são fatores que já me fariam aceitar um convite do Vasco. Fora isso, a gente tem a chegada da 777, que vem para imprimir uma outra dinâmica ou para trazer um outro patamar de organização, de investimento, um projeto que tem uma perspectiva de médio e longo prazo, um projeto que pretende trazer de volta o Vasco ao lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é estar sempre brigando na parte de cima, que é estar brigando por títulos. Isso foram fatores determinantes. Um outro fator determinante, sem dúvida nenhuma, é a presença do Abel Braga, porque é um profissional pelo qual eu tenho a maior admiração possível, é um profissional que abriu as portas para mim quando eu precisava estar fazendo experiência pelos cursos da CBF, ele abriu a porta, me recebeu sempre, me tratou super bem, é alguém que eu vejo que pode, não só a mim, mas a qualquer treinador da minha geração, pode acrescentar conhecimento, pode acrescentar experiência, e a questão da experiência é fundamental,
porque experiência você só adquire vivendo, só passando, né, pelos momentos em si. E o Abel, além de ser um vitorioso, além de ser um vencedor, e a história dele diz isso, é alguém que tem uma experiência fantástica. Então isso pesou muito para eu estar aqui, assim como a conversa com o próprio Paulo, com a própria 777, aquilo que eles esperavam, que eu entendi que vinha de encontro ao que eu posso aportar, que tem a ver com a maneira de jogar, que tem a ver com o desenvolvimento de jogadores, que tem a ver agregar valor aos jogadores. Tudo isso eu acho que casou bem e foram determinantes para eu estar aceitando essa oportunidade. Bom dia, Maurício, tudo bem? Eduardo Ferrari, canal Vasco Connect, um bom dia a todos. Maurício, dentro do que foi oferecido, do que os meus companheiros perguntaram, oferecido para você, sabemos que nós temos, a base do Vasco é muito forte, né? Figueiredo, um exemplo que foi muito importante, Andrei Santos, Marlon Gomes, entre outros jogadores. Queria que você falasse um pouco dessa transição desses meninos da base e o Nenê, que renovou apenas por 4 meses, né? O Vasco vai buscar essa referência no mercado, camisa 10. Isso já foi discutido com o Brax, com a própria Abel? Sucesso. Obrigado. Boa tarde. Eu acho que a gente tem não só esses jogadores jovens, mas outros de muito potencial. Eu acho que esses, claro, estão mais em evidência porque conseguiram dar uma resposta muito positiva num ano que estava se mostrando muito complicado para o Vasco. E souberam suportar uma pressão que não é fácil. Eu acho que isso por si só demonstra não só o potencial, mas principalmente o caráter que eles têm. E para mim, estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de trabalhar com eles, de ajudá-los a se desenvolver. Eu acho que a gente tem outros meninos também vindo de baixo que já vem pedindo passagem. Eu acho que o Zé Vitor é um deles. O Eric Marcos é um menino do Sub-20 que me encanta. O Paulinho é um menino ainda mais novo, que com o tempo a gente, eu acho que pode observar. Então eu acho que, como você frisou bem, o Vasco tem uma ótima base e a ideia é que a gente consiga fazer essa transição de maneira saudável, da maneira correta, para que a gente continue revelando bons jogadores, né? Em relação ao Nenê, o Nenê tem uma situação que foi estabelecida entre ele e a direção até antes da minha chegada. Ele está tocando isso com o Paulo. É um jogador que, estando aqui, vai ser tratado da melhor maneira possível por todo o histórico que tem, mas vai ser tratado como todos os outros jogadores, né? E que, se puder ajudar a gente, vou ficar muito feliz. Tá? Mais algum ponto? Sim, a gente está discutindo, eu sei que a torcida está ansiosa, eu de uma certa maneira também estou, mas estou tranquilo porque está tudo sendo feito com bastante planejamento. O que eu tenho conversado com o Paulo e a gente está muito alinhado é que a ideia é que a gente seja mais assertivo, mesmo que isso demore um pouco mais de tempo, do que a gente sair fazendo as coisas sem ter tanta convicção e tanta certeza, porque isso pode se tornar um prejuízo lá na frente. Então a gente está discutindo bastante muitos nomes, mas a ideia é que a gente consiga, assim que tenha convicção absoluta de que possam ser jogadores que vão ajudar o Vasco, a gente aí sim concretize as situações e passe a cada vez mais ter melhor estruturado esse processo que eu falei de reformulação, de reconstrução da equipe. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. Desejo sucesso para você. Bem-vindo ao Vasco. Queria que você falasse do seu projeto agora, para essa pré-temporada, né? A gente pode falar que o ano está começando hoje. Você está sendo apresentado, vai ter o primeiro contato com os jogadores, o Vasco larga na frente dos rivais aqui no Rio, né? Começando já essa pré-temporada. Tem amistosos nos Estados Unidos, aí começa o ano com o Campeonato Carioca. Qual é o seu objetivo nesses primeiros dias de trabalho? Boa tarde, obrigado. A gente está entendendo, como o Paulo frisou bastante, que a pré-temporada de fato começa em janeiro. Então, na verdade, agora esse é um primeiro momento em que eu vou estar tendo contato com o elenco de jogadores, vou estar, enfim, passando um pouquinho das minhas ideias e vou tentar construir com eles nessa fase inicial uma maneira de jogar, uma forma de jogar. Isso nunca parte só exclusivamente do treinador, né? Tem uma participação dos jogadores nisso e a gente vai ver como isso casa. Você falou a questão da gente estar saindo na frente dos rivais e eu acho que esse é um ponto importante da gente tocar. Na verdade, nesse momento, nós estamos saindo atrás. E por que eu vou falar isso?
porque os nossos rivais, eu vou me ater especificamente aos regionais, aos do Rio, tá? Nesse momento, todos eles já têm um elenco formado. Eles vão buscar situações pontuais, mas para um elenco que já está formado, né? Para uma ideia e um conceito de jogo que já está estruturado. Nesse momento, nós ainda não temos isso. Nós ainda estamos um pouquinho atrás, no sentido de que nós ainda estamos buscando as peças para formar um elenco e depois construir essa maneira de jogar. Então, é importante o torcedor ter clareza disso, pela questão que a gente falou da paciência, da necessidade de apoio dele. Não quero que eles fiquem preocupados. A gente está largando atrás nesse momento, mas vai trabalhar e vai buscar fazer de tudo para alcançá-los e até passar. Me deixa confortável que o Vasco é o time da virada. Então, a ideia é que a gente possa virar esse jogo o mais breve possível, mas nesse momento a gente tem que correr bastante atrás disso. Bom dia, Maurício, tudo bem? Seja bem-vindo, Matheus Guimarães do Lance. Voltando um pouquinho à questão do Abel Braga, como é que foi a sua conversa com ele, esse convencimento para você vir para o Vasco? Foi tranquilo. Em um dado momento, o Abel me ligou, a gente conversou, e isso até antes de eu estar acertado aqui, ele me falou que tinha uma possibilidade dele trabalhar num projeto, que ele gostaria que, se isso se tornasse realidade, que a gente pudesse trabalhar junto. Eu volto a dizer, fiquei muito lisonjeado por tudo isso, e deixei claro para ele que, como volto a dizer, para mim seria um privilégio a oportunidade de estar trabalhando com alguém com a história dele, estar trabalhando ao lado dele. Então, a gente tem uma relação fantástica de trabalho, de tudo. O Abel tem participado dessa construção do elenco que a gente conversou, eu, o Abel, o Paulo. Ele é um cara muito presente, que traz bastante conhecimento, vamos dizer assim, assertividade para ajudar nas escolhas, para ajudar na montagem do elenco aí. Bom dia, Barbieri, tudo bem? Seja bem-vindo. Barbieri, eu queria que você falasse um pouquinho sua opinião sobre o André. Eu sei que você já falou sobre a garotada, mas acho que o André é a grande joia aí do Vasco, né, nesse ano, pintou, e também explicasse um pouco como vai ser essa pré-temporada, o que vai ser feito nesse primeiro momento. Vocês estão falando muito que começa de fato em janeiro, né, depois o Vasco vai para os Estados Unidos. Tá bom, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Eu acho que o Andrei é mais uma das joias que o Vasco tem, acho que é um jogador de um talento incrível. Eu espero nesse momento conseguir ajudar o André a se desenvolver ainda mais. A gente não pode esquecer que, apesar dele ter feito um bom ano e de ter sido muito importante para o Vasco no ano de 2022, ainda é um menino muito jovem, né? É um menino que está ainda em desenvolvimento, e a minha ideia é que eu possa agregar, que eu possa ajudar ele a se desenvolver. Não só ele, como os outros, como o Marlon, o Figueiredo, o Egnaldo, enfim. Mas o André, sem dúvida nenhuma, é um jogador de destaque que eu espero que eu possa trabalhar bastante tempo com ele aí, pelo menos em 2023, né? Em relação ao que você me perguntou desse momento, nesse momento a ideia é começar a construir junto com eles uma maneira de jogar, é passar as minhas ideias, é passar os conceitos daquilo que eu entendo que a gente deva fazer. E a gente está frisando bastante a questão de janeiro, porque conversando com o Paulo, a ideia é que na apresentação em janeiro a gente já esteja com esse elenco em formação que eu tenho batendo já um pouquinho mais pronto, tá? Então a ideia é que a gente consiga ter mais peças ou mais nomes nessa apresentação em janeiro, por isso que a gente está batendo nessa tecla, mas desde hoje já começa o trabalho, nós já vamos a campo, eu vou começar a passar minhas ideias, vou ver como eles respondem, vai ter essa troca e vamos começar a construir uma maneira e uma forma de jogar, porque mesmo aqueles que venham lá na frente já encontram uma estrutura de trabalho, já encontram ideias consolidadas e isso torna a adaptação deles até mais fácil, né? Se eles chegam num momento em que ninguém tem referência nenhuma, é mais difícil você ajustar tudo e construir. Então a ideia é começar a partir de agora essa construção. Boa tarde, Barbieri, Thiago, TV Band. Primeiro, boas-vindas de novo ao Rio de Janeiro, ao Vasco, etc. Está muito difícil para nós da imprensa conseguirmos mapear os jogadores que o Vasco está sondando. E até parabéns para o Brax, que ele falou que essa seria uma nova filosofia do Vasco, uma questão da empresa. Acontece que no final de semana aconteceu um fato curioso, eu queria saber de você. O Outdoor, atacante que jogou nos Estados Unidos, na seleção, etc., seguiu o Vasco e você nas redes sociais. Você seguiu ele de volta. E aí a torcida, claro, fez aquele rebuliço nas redes sociais, as sondagens.
Qual foi o motivo disso? Talvez seria um bom jogador para o Vasco? Você admira o futebol dele? Uma dúvida. Boa tarde. Eu vi os comentários sobre isso, achei até a situação engraçada, inusitada, não aconteceu nada demais. Ele começou a me seguir, eu vi, ele me mandou uma mensagem me dando boas-vindas ao Vasco, dizendo que eu estava indo para um grande clube, eu segui ele, respondi, falei obrigado. É um jogador que eu conheço um pouquinho a história, surgiu com uma promessa imensa no início da carreira dele nos Estados Unidos, rodou muitos clubes, mas não tem conversa nenhuma sobre contratação dele nesse sentido. Ele me mandou uma mensagem, eu respondi, agradeci e foi isso aí. Eu acho que é um jogador que nesse momento estaria um pouco fora do perfil que a gente está procurando, tá? Mas não vou dizer a você nem que não viria, que eu posso dizer que não teve nenhuma conversa nesse sentido. Nada. Barbieri, aproveitando até essa coisa da internet, você já deve ter percebido que a torcida do Vasco é bastante atuante assim nas redes sociais. Quando seu nome surgiu nas especulações para ser técnico do Vasco, muitos torcedores já criticaram, como muitos torcedores fazem, criticar antes de saber como vai ser o trabalho, e outros torcedores preferiram falar, não, vamos dar um voto de confiança pelo trabalho que ele fez no Bragantino e vem fazendo ao longo desse tempo. Queria saber como você reagiu a isso. Eu sei que vocês, profissionais de futebol, têm que se blindar disso mesmo, desses comentários externos. Você falou muito sobre o seu aceite de vir para o Vasco, sobre como o Vasco é um clube grande, mas eu queria saber de você agora, falando mais com emoção, assim, qual o tamanho da sua empolgação de estar aqui, se essas críticas te afetaram de alguma forma e se dá um friozinho na barriga mesmo de começar um trabalho num clube como esse. Boa tarde. Olha, eu até acho que tenham existido essas críticas, mas eu não senti as manifestações que eu recebi quase que na totalidade de incentivo, de carinho, e fiquei muito lisonjeado com isso, de apoio. Então não percebi, entendo, ninguém é unanimidade em lugar nenhum. O meu desejo, e eu vou trabalhar para isso, é que eu possa reverter essas eventuais críticas aí, que eu possa fazer esses torcedores mudarem de opinião, né? Com o trabalho, com a dedicação, com aquilo que a gente vai construir como projeto. Em relação ao aceite, né, que você disse, enfim, como eu encaro, volto a dizer, eu acho que a presença do Abel foi determinante, a conversa com o Paulo, a explicação do projeto, a maneira como o grupo me tratou e fez questão de deixar claro para mim o que eles queriam e pensavam para o futebol e como isso vinha de encontro às características do meu trabalho foram determinantes, assim como a história que eu citei, a torcida do Vasco. O frio na barriga sempre existe, ele é saudável, eu acho que se não existisse aí eu teria que repensar de estar aceitando ou não esse desafio. E eu encaro nesse momento como o maior desafio da minha carreira, não tenho receio nenhum de falar isso, eu acho que o próximo desafio sempre é o mais importante, porque é aquele que se mostra presente, e eu encaro esse desafio agora de estar à frente do Vasco como o maior desafio da minha carreira, é o desafio mais importante que eu tenho no momento. Vou me dedicar e fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para construir, para ajudar a reconstruir essa equipe, esse time, e para poder trazer alegrias para o torcedor, para poder fazer com que ele tenha menos sofrimento, e que a gente consiga construir uma caminhada todos juntos. Barbieri aqui, tudo bem? Prazer em falar contigo novamente. Nós já tivemos contato quando você trabalhou no Flamengo, no Rio. Conheço bem o seu trabalho e desejo para você toda a sorte, todo o sucesso no grande clube que é o Vasco. Minha pergunta é a seguinte, para nós da imprensa também é novidade essa relação clube e SAF. Nós não sabemos como funciona. A gente sabia o modelo antigo, o dirigente vinha aqui, anunciava contratações, conversava. Hoje a gente não sabe como isso funciona. Então, eu queria te perguntar, como funciona isso de dirigentes da SAF, no caso a 777, para o treinador? Eles te consultam para cada contratação que eles pensam em fazer, ou já trazem um jogador contratado e você tem que trabalhar com ele, independentemente se você pediu ou não? E para a torcida do Vasco, o mais importante no momento é saber que tipo de time que o Vasco vai ter em termos de reforços, quantos jogadores serão contratados, número de jogadores que você gosta de trabalhar no elenco. E queria que você aproveitasse e falasse do Pedro Raul, que
está acertando os últimos detalhes, a informação que a gente tem que já está fechado, e deve chegar, deve hoje ainda fazer exames médicos. O que esse jogador pode representar pelo potencial dele, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, passagens fora do país? Pode ser o teu jogador-chave no elenco, que vai passar a experiência para os jovens e vai ser um grande nome para alavancar grandes campanhas? Bom, boa tarde, obrigado. Você colocou muitos pontos aí, vou tentar me lembrar de todos. Se eu deixar passar algum, peço a ajuda de vocês. Primeiro, em relação a como funciona, tá? Existe uma série de processos, vamos dizer assim, e eu acho que eu nem sou a pessoa mais indicada para estar explicando isso. Talvez o Paulo, em algum outro momento, possa explicar para vocês, mas o clube possui um departamento de mercado, ou seja, profissionais que vão buscando os jogadores dentro de características que se espera, dentro de características que são discutidas. Da minha parte, o que eu posso falar é que existe uma relação muito próxima e uma troca constante entre eu e o Paulo sobre aquilo que a gente quer de características de jogadores, e isso envolve nome, perfil de idade, uma série de coisas. A gente está a todo momento trocando isso. E a gente, claro, debate os nomes, debate tudo aquilo que a gente entende que seja o melhor. Depois tem as questões financeiras, tem as questões contratuais, tem uma série de coisas que aí eu já não entro, aí é o Paulo que toca, e a gente tem tido sim uma proximidade muito grande, tem tido uma troca constante, e a ideia, volto a dizer, é que a gente possa ser o mais assertivo possível. Em relação a que tipo de equipe o torcedor pode esperar, a ideia é que a gente consiga montar uma equipe que seja bastante competitiva, que consiga competir com os adversários. E isso envolve não só o potencial e a qualidade dos jogadores, mas o que a gente vai ser capaz de desenvolver como trabalho também. Então a ideia inicial é ser competitivo, né? E a partir daí o tempo vai dizer o quanto a gente consegue alcançar mais ou não. Qualquer outro ponto? Pedro. Olha, eu não tenho como responder sobre um jogador que efetivamente não chegou. O que eu posso falar sobre o Pedro é que o Pedro teve uma temporada fantástica no Goiás, é um jogador que eu conheço já de outros anos, acho que é um centroavante que tem posição física, que tem peso na área e consegue também ser um centroavante técnico, que consegue se associar. Eu acho que é um jogador muito interessante, ficaria muito feliz se a gente conseguisse contar com ele. Nada. Obrigado.